Vamos lá. Bom, pessoal, nessa nossa segunda aula, né, como a gente já vem essa semana aí até estudando em algumas outras linguagens, né, com o Rafa e com o Douglas, a gente já viu C Sharp, JavaScript, Kotlin. Hoje a gente vai ver em Python aqui os mesmos conceitos que a gente viu nas outras aulas aí, né? A gente vai começar aqui agora entender um pouquinho sobre as estrutura de repetição que tem no Python, como é que funciona, o que que é, para que que serve, como que usa. Vamos passar por ela aqui com bastante calma, porque algo que a gente utiliza bastante dentro da programação. Isso vai ajudar a gente a resolver, solucionar bastante problemas que a gente tem. Então, pessoal, a estrutura de repetição nada mais é do que laços que a gente cria para repetir mesmo, né? Como o próprio nome já diz, para repetir alguma coisa que a gente quer fazer, né? Vai repetir alguma coisa que a gente quer fazer até que alguma condição seja satisfeita, né? Então a gente tem esses laços de repetições, tem algumas formas da gente criar eles no código ali, que é o que a gente vai mostrar aqui para vocês. No Python a gente tem duas delas. Uma que é com a sintaxe for, né, que é faça e para no sentido aí na tradução mesmo, e o while, que é o enquanto. Essas são as duas repetições, né, estrutura de repetições que a gente tem no Python, só que dentro delas a gente tem variações que a gente pode estar trabalhando e a gente vai estar passando aqui bem detalhado dentro de cada uma delas. Mas o mais importante aí, eu não sei se todo mundo acompanhou as outras aulas, né, que o pessoal já deve ter falado, é que o for nada mais é do que estruturas de repetição, ou seja, repetir alguma coisa do meu código até que alguma condição seja satisfeita. A gente define qual condição que é essa. Então, por exemplo, o que a gente tem aqui, já vamos passar pelo primeiro caso, né? Uma das possibilidades do for é criar repetições de acordo com o intervalo de valores, né? Isso é bem útil para quando a gente já sabe previamente a quantidade de vezes que a gente precisa iterar, né? Fazer iteração. O que é iterar? A gente chama iterar cada repetição, cada vez que a gente entrar naquela repetição, a gente chama ela de iteração. Então, para a gente definir a nossa repetição aqui no Python, utilizando o for, por exemplo, a gente tem aqui for n in range, passando o parâmetro, no primeiro parâmetro o valor 0, no segundo o valor 3. E depois um print n. O que isso significa, pessoal? A gente tem aqui, ó, vamos traduzir, né? Para n em um range, um intervalo de 0 a 3, print n, ou seja, vai fazer, a nossa estrutura de repetição? É apenas o print ali. Ele vai printar na tela a variável n. Então, o que está acontecendo? A gente está falando para ele assim, ó, a gente tem a variável que a gente vai manipular, que é n, e ela vai estar no intervalo que essa função, que esse método range vai retornar para a gente. Ou seja, o range ele retorna para a gente um intervalo de números entre 0 e 3, o 3 não entra, ele vai de 0, 1 e 2, e vai retornar uma lista, no caso, para esse n. Então, esse n ele vai percorrer o primeiro, que é o 0, o segundo, que é o segundo elemento, que é o 1, o terceiro elemento, que é o 3, e vai printar aqui. Então, aí, quando que satisfaz, né, a condição de parada ali no caso? É quando ele vai até 3. O range chegou no 3, o n chegou no 3, satisfez essa condição, ele vai seguir o código em frente. Então, ou seja, ele vai repetir esse print nosso aqui até 2, no caso. No 3 ele não vai entrar porque já satisfez a condição, já vai retornar um true no caso ali, e ele vai seguir o nosso código depois do que tem, se tiver alguma coisa depois desse for. Beleza, pessoal? Nesse começo pode ser um pouquinho assim confuso de entender. Eu vou estar explicando aqui, no final a gente vai estar colocando em prática. Se for tendo dúvida, pode mandar no chat aí que a gente vai entendendo juntos e eu vou tentando explicar para vocês, beleza? Vamos para mais um caso aqui. É possível a gente fazer também, pessoal, um for, né? Do que a gente fez agora aqui, foi um for crescente, né? Que a gente viu que ele foi de 0 a 3 de forma crescente. Assim, Felipe, e se eu quiser fazer de uma forma decrescente, como é que seria? É da mesma forma, porém nesse método do range que a gente está passando ali no in, a gente vai passar o primeiro parâmetro, que é o valor inicial, o segundo parâmetro, que é o valor final,
E o terceiro parâmetro, que é o valor de incremento ou decremento, né, da nossa variável de controle. Nesse caso aqui, a gente não passou nada. Por quê? Porque por default, quando não passa nada, ele tem o valor inicial de 1, ou seja, já vai incrementar de 1. Então a gente está passando o primeiro parâmetro aqui, 0, que é o valor inicial, 3, que é o valor final. No outro caso, que é o decrescente, é 3 de valor inicial e 0 de valor final. Só que eu quero que a variável de controle ela decremente de menos 1 em menos 1. Se eu quisesse passar menos 2, ela ia de menos 2 também. Então o que vai acontecer nesse caso aqui? A gente está criando a estrutura de repetição ali, né? For n in range de 3 a 0, decrementando de 1, né? Ou seja, utilizando a variável menos 1 ali, e vai printar na tela. Então o que ele vai printar? Ele vai printar o 3, o 2 e o 1. Aí depois vai chegar no 0, vai satisfazer a condição, ele vai sair do for e não vai printar mais. Mesma condição, mesma forma de trabalhar do outro. A gente só mudou agora a forma que a gente faz, né? Agora ele é decrescente. Beleza, pessoal? Tá dando para entender tranquilo aí? Eu que não quero passar muito rápido, porque essa parte é muito importante pra gente, tá? Qualquer coisa vocês podem falar no chat aí que eu vou mais devagar, falo mais detalhado. Vai passando feedback aí que é bastante importante pra gente. A gente tem aqui uma outra estrutura, né? A mesma estrutura de repetição que é o for, só que com uma outra utilidade. Olha que interessante isso aqui. A gente pode utilizar o for para percorrer, por exemplo, caracteres e uma string. Então, se a gente tem uma string, por exemplo, com a variável palavra, com o valor de devaria, a gente pode utilizar um for para percorrer cada caractere dessa string. Então, ali que a gente tem for letra in palavra print, no caso é print letra, tá, pessoal? Depois eu vou arrumar aqui pra gente. Deixa eu já arrumar aqui, ó. Print letra. Então, o que está acontecendo? O que eu estou falando para ele aqui? Eu criei uma variável de controle que é a letra, e eu estou falando para ele, essa letra ela vai percorrer cada caractere da minha variável palavra. Então, a minha variável ela tem um valor de devaria. Então, no primeiro, o que ela vai printar a letra ali? O D. Na segunda iteração, o que ela vai printar? O E. Na terceira, o A. E assim por diante, pessoal. Então, assim, não tem muito segredo também. É uma funcionalidade bem legal que a gente tem aqui no Python. E de utilizar esse for. Então, é uma outra forma. Você está vendo que ali a gente já não passa valores inteiros nem nada. A gente está percorrendo uma string utilizando essa mesma função do for. E a gente pode utilizar isso aqui para N coisas aí no futuro ainda que a gente vai fazer alguns exercícios em cima disso. Então não tem muito segredo esse aqui. Esse aqui ele vai percorrer, né, a variável palavra ali, o valor dela, né, a quantidade de caracteres que ele tiver ali dentro. Então a quantidade de caracteres que tiver, ele vai percorrer, vai printar na tela, satisfez a condição que terminou toda a palavra, ele vai sair do for e vai continuar o nosso código normal. Beleza? Vamos lá. Mais um caso aqui. O que a gente pode fazer também? Percorrer listas, pessoal, né? A gente já fez ali percorrendo uma string, a gente fez percorrendo inteiros, né, em um intervalo, tanto crescente quanto decrescente, aqui uma lista também. Então, se a gente tem uma lista que a gente criou aqui no Python por algum motivo, a gente pode percorrer essa lista para estar fazendo algum tratamento de algum tipo de dado que a gente quer fazer no nosso código. Então, por exemplo, a gente tem aqui a nossa lista de pessoas, né, que a gente tem aí 4 objetos dentro dela, sendo cada um é uma string, e a gente tem lá primeiro que é o Felipe, Daniel, Rafael e Douglas. Aí a gente declara lá no nosso for p in pessoas. Aí o que você vai repetir para mim? Tudo que tiver aqui dentro. No caso, ele está chamando uma função, um método com o nome de dar boas-vindas. E passando como parâmetro o p. O que é o p? Cada objeto que ele está percorrendo da nossa lista. Então, ou seja, cria um laço de repetição de acordo com a quantidade de objetos que tem na nossa lista ali. Então, se a gente tem ali aqueles 4 objetos dentro da nossa lista, né, sendo cada um uma string, o for ele vai percorrer cada uma delas, repetir, né, cada iteração ele vai passar por um objeto e vai chamar, no caso ali desse código que eu coloquei só como exemplo, algum método, por exemplo, de dar boas-vindas que a gente poderia ter criado no nosso código. Entendeu? Então, ele vai passar cada um, chamar o método, percorreu todos, chegou ali no primeiro, no segundo, terceiro, no quarto, terminou, ele vai sair do for e seguir o código normalmente.
Assim como qualquer os outros que a gente fez, mesmo esquema. Satisfez a condição ali, né? Que é ó, para P em pessoas, ou seja, para P, variável que eu estou criando, na minha lista de pessoas, faço alguma coisa. Faço o quê? Dar boas-vindas. Passando o P como parâmetro, que é a pessoa que tem ali que eu quis. Esse nome aqui dessa variável de controle, pessoal, a gente que escolhe, tá bom? Tanto aqui, isso que eu chamei de P, eu que quis colocar P, é o nome da variável que eu coloquei. Aqui eu quis chamar de letra, então aqui eu quis chamar de N. A gente que escolhe qual que é o nome dessa variável que vai estar ali, tá? Então a gente pode escolher qualquer nome de variável, desde que não seja uma palavra reservada do Python aí. Ah, tá, beleza, legal que a gente fez. Mas e se eu quiser então também, por exemplo, de saber qual que é o index do que eu estou percorrendo? Como é que eu faria? Porque às vezes é muito importante, a gente percorre uma lista e ali dentro da nossa repetição, do nosso for, a gente precisa saber em qual posição que eu estou, né? Em qual posição que eu estou percorrendo para, por exemplo, no terceiro elemento eu quero fazer uma coisa diferente. Quero colocar um if ali. Como é que eu faço isso? Tem uma funçãozinha no Python que ela chama enumerate e nela eu vou passar dois parâmetros, pessoal. O primeiro que é uma lista dos objetos que eu vou estar percorrendo e no segundo parâmetro qual que é o valor inicial do index. Já que você vai entender isso aqui, ó. Então beleza, eu passei dois parâmetros, beleza? E no for, olha que interessante, agora eu declarei duas variáveis ali, i e o p. Por quê? Porque essa variável enumerate nossa, ela vai retornar dois campos, né? Não é, por exemplo, igual a range que retornava só uma lista de intervalos de número. Ela vai retornar agora essa lista nossa, só que com o index também de cada um. Então a primeira variável i, ele vai salvar o index do objeto da nossa lista e no segundo ele vai salvar o objeto. E eu vou fazer o que eu quiser com essas informações, com essa variável. Então o que eu estou fazendo aqui no caso? For para variável i e variável p em enumerate, passando para um primeiro parâmetro a lista de pessoas e segundo a variável start igual a 0. Então, ou seja, eu quero que o meu index comece com 0. Então ele vai lá, o print pessoa p, né, que é a pessoa, que é o objeto que está na minha lista, no index i. Então ele vai estar printando na nossa tela o nome de cada um e o index que ele corresponde. Só que olha que interessante que a gente consegue fazer esse start, pessoal, a gente pode escolher. A gente pode colocar, por exemplo, start igual a 1. E o nosso index iniciaria em 1. Então o Felipe teria a posição 1, Daniel teria a posição 2, Rafael 3 e Douglas 4. Do jeito que está aqui com o 0, é o início, vai começar então... o primeiro objeto meu, qual que é o índice? É o 0. Então o Felipe é o 0, Daniel é o 1, Rafael é o 2 e o Douglas o 3. E assim por diante. Beleza, pessoal? Então assim, dessa forma a gente consegue saber qual que é o índice da lista, né, do objeto que está na minha lista, que eu estou percorrendo, e posso criar alguma regra em cima disso, se dependendo do que eu precisar fazer aí em algum momento. Então ele é bem simples, não tem muito segredo. Pode ser que no começo fique um pouco difícil de entender, um pouco nebuloso, mas isso é normal, tá, pessoal? A gente vai colocar em prática aqui e vai ficar um pouquinho mais claro. Se for tendo dúvida aí, pode mandar no chat, fica à vontade, pessoal. Sem milindres. Bom, vamos agora, pessoal, falar um pouquinho do while, né? O while. O que é o while? Na tradução seria enquanto. Ele vai verificar uma condição para a gente. E se essa condição for verdadeira, pessoal, ele vai repetir enquanto essa condição for verdadeira, né? Então, assim, ele é útil para quando a condição de parada não depende de um número. Então, por exemplo, a sintaxe correta ali é while, a minha variável de controle, né? Alguma coisa que eu tenho de controle ali como parâmetro que vai retornar para mim um true ou false, né? Então, a minha variável tem carro na fila, estou atribuindo o valor de true para ela. Então, while tem carro na fila, qual que é o valor dela? É true. Então, enquanto verdadeiro, executa o que está aqui dentro para mim, né? Repete o que está aqui dentro para mim. Então, ele vai repetir enquanto a nossa variável de controle for verdadeira. Ele vai estar repetindo isso. Então, por exemplo, while tem carro na fila, lavar carro. Beleza, ele chamei uma função aqui de lavar carro. E depois tem carro na fila, verificar tem carro na fila. Chamei uma outra função.
onde essa função vai retornar para mim um true ou um false. Se ela retornar um true, beleza, acabou aqui, vai voltar para cá. Tem carro na fila? Ele vai estar como true por causa que essa função retornou true para mim. Então vai repetir de novo. E assim ele vai até a hora que essa função verificar tem carro na fila, retornar false para mim. Porque aí ele vai pegar o false e colocar na variável tem carro na fila. E nisso ele vai colocar como false aqui, aí sim ele vai parar. Então, o momento que isso aqui retornar um false para mim, ou seja, o momento que a minha variável de controle do while for false, eu paro o while, não executo mais o que está ali dentro e sigo o meu código em frente. Entendeu? Não tem muito segredo aqui também, pessoal. Ela é simples também, é muito útil para a gente em vários casos que a gente vai utilizar. Vamos para mais um aqui, algo bem específico, acho que do Python, acho que as outras linguagens não têm, que é um else dentro do while, junto com o while, na verdade, né? Porque assim, o que ele faz? Como eu expliquei para vocês, o while, ele vai repetir sempre que a minha variável de controle for verdadeira. Então, enquanto ela for verdadeira, ele vai estar repetindo. Então, isso até é muito perigoso, pessoal, porque pode ser que às vezes, em muitos casos acontece, né, do programador, às vezes faz isso e não trata nenhum erro nem nada, e aí essa variável de controle fica eternamente como true e o sistema vai travar por causa disso, né? Até foi o Rafa que deu, ele dando esse exemplo na aula dele. Então, aí vai lá, ele setou ali como true variável de controle do while e em algum momento ele esqueceu de mudar isso e ficou eternamente true. Aí vai lá, o software trava. Aí você não sabe por que travou, o que deu pausa. Às vezes foi um erro lá do programador que esqueceu de tratar esse while para, em casos específicos, né, não deixar travar e colocar como false para ele não ficar no loop eterno ali, entendeu? Então, beleza, né? A gente entendeu isso, que o while ele vai sempre repetir enquanto a nossa variável de controle for verdadeira. E aí, beleza, depois que ele finalizou, ele vai cair dentro desse else, né? Então, sempre que ele finaliza o meu while, ele sai dele, ele cai dentro do else e executa isso aqui para mim uma vez. Então, while tem carro na fila, aí ele vai lá, lavar carro, tem carro na fila, igual, verificar tem carro na fila. Ah, não tem carro na fila mais. Retorna false. Aí tem carro na fila, tá como false. Aí ele vai voltar lá no while e fala assim, agora tem carro na fila, é false. Então terminei de executar. Aí vem aqui, tem um else, opa, deixa eu executar esse else aqui. Print, terminou de lavar os carros. Legal isso aqui, né, pessoal? Isso aqui não tem nas outras linguagens, acredito, né? Não tenho certeza, mas esse else aqui eu acredito que é só no Python que a gente consegue fazer um else do while. É bem interessante isso. E uma coisa legal de se comentar também, pessoal, é que nas outras linguagens a gente tem o do while, né, que é como é que é? Faça enquanto, que é um outro tipo de estrutura de repetição, porém no Python a gente não tem, né? A gente, se alguém aí acompanhou as outras aulas das outras linguagens, pode ter visto que acho que em todas elas tinham, e no Python a gente não tem ela, beleza, pessoal? Vamos lá. Bom, vamos colocar aqui em prática, pessoal, as coisas que a gente fez aqui do for, só para a gente pegar um pouquinho melhor aqui, realmente funcionando, ver funcionando, para ficar um pouquinho mais claro para a gente. Vamos aqui abrir o nosso PyCharm, vamos criar um novo projeto, que vai ficar dentro da nossa pastinha aqui, varia Python, é uma nova pasta, aula 2. Beleza, vamos criar aqui. Create. Vamos iniciar aqui então, pessoal. Deixa ele iniciar para a gente aqui o nosso ambiente. Bom, vamos iniciar aqui então, pessoal. Deixa eu apagar esses comentários. Deixa eu apagar isso aqui que ele criou por default para a gente. Vamos deixar só a nossa main. Vamos fazer o seguinte, vamos criar primeiro, que eu vou até fazer um comentário aqui, ó. Estrutura de repetição com intervalo de valores. Vamos fazer o seguinte, aquele primeiro exemplo. For n in range de 0. Eu quero que ele vá de 0 até 5 e eu quero que ele print na tela para a gente esses valores. Beleza, pessoal? Estrutura de repetição com intervalo de valores. Vamos colocar aqui, ó, for crescente. Vamos executar, vamos ver só para ver o que ele vai acontecer. Bacana, printou para a gente 0, 1, 2, 3 e 4. Vamos fazer uma outra coisa aqui agora, pessoal, para a gente começar a aprofundar um pouquinho
aprofundar um pouquinho também na nossa ideia, vamos colocar um breakpoint aqui, né? Ou seja, um ponto de parada aqui. O que isso significa? Que eu vou debugar o nosso código e onde tem breakpoint ele vai parar e eu vou ver o que está acontecendo ali. Então, vamos executar agora aqui debugando e colocando breakpoint aqui no nosso print. Então ele vai parar aqui pra gente. Vamos debugar. Legal. Ele parou aqui, ó, primeira vez, então ele já iniciou. Se a gente for ver aqui a variável n, ela tem um valor de 0. Olha que legal. Aqui a gente consegue acompanhar, ó, no debugger o valor das variáveis que a gente tem aqui. Então, se tivesse mais variáveis, aparece qual que é o valor atual dela. Então, o valor é 0, beleza? Se eu der um F8, é para ele seguir para a próxima instrução. Então, o que ele tem que fazer? Ir para a próxima iteração, porque já não tem mais código ali, certo? Ele foi para a próxima iteração, o nosso n ele foi para o próximo valor, que é o valor 1, certo? Deixa eu só ver aqui, ó, que eu precisava mudar esse F8, mas beleza, vamos lá. Então, ó, eu dei um F8 aqui da nossa IDE para ele ir para a próxima instrução, foi para o valor 1, depois foi para o valor 2, mas enfim, então cada vez que eu apertando F8 ele vai debugando. Se eu for ver aqui embaixo, ó, eu tô já na quarta iteração, ou seja, o valor 3, né, que é o 0, 1, o 2 e o 3, estou na quarta e assim ele vai até quando satisfazer, que é o 5, e ele vai parar. Beleza, pessoal? Ah lá, parou. E executou tudo pra gente lá, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Vamos fazer um agora decrescente. Vamos lá, ó, for decrescente. Como é que seria a sintaxe? O for, mesma coisa, in range, né, a função range, e vamos fazer aqui, ó, quero agora ao contrário, eu quero que ele inicie em 5, termine em 0, e eu quero que ele faça de -1 em -1, beleza? Então, ó, print n. Vamos fazer o seguinte aqui, ó, antes, vamos dar um print aqui, ó, print for crescente, vamos colocar aqui, for decrescente. Olha lá, for crescente, ele printou 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4. Aí depois, for decrescente, 5, 4, 3, 2, 1. Então, bem tranquilo, né, pessoal? Não tem muito segredo. Vamos fazer um outro aqui agora, ó. Deixa eu mudar isso. Vamos fazer aquele de percorrer uma string. Caracteres de uma string. Então, a gente tem aqui, ó, palavra, uma variável palavra, que ela tem o valor de devaria. E eu quero fazer um for para percorrer cada caractere dessa palavra, beleza? Então, a gente vai fazer for p in, é a variável que eu defini como p, que é a minha variável de controle, em palavra print p. Então, vamos ver o que ele vai acontecer aqui. Olha que legal. For decrescente, beleza. E o outro devaria, D, E, V. Então, cada iteração dele que ele foi percorrendo o caractere da minha string e fazendo um print dela ali na tela, pessoal. Deixa eu colocar aqui, ó. For percorrendo. Beleza, pessoal? Sem muitos segredos, né? É bem tranquilo, não é muito difícil de entender. Quando a gente coloca na prática, fica mais claro, né? Da gente ver o que está acontecendo. Então, a gente tem aqui nossa variável de controle, que está passando por cada caractere dessa string. Bem tranquilo. Vamos agora, pessoal, fazer o seguinte. Vamos fazer o nosso while lá, né? Então, vamos fazer aqui, ó, while. Vamos criar uma variável de... Vamos fazer o seguinte, aqui, ó. Interessante. Eu pensei no negócio pra gente fazer aqui, ó. Vamos fazer esse for num formato de while aqui, só pra gente entender como é que seria. Então, a gente vai de 0 até 5 e printar na tela, só que com while, né? Vamos lá, estrutura de repetição, while crescente. Vamos ter uma variável de controle n, que ela vai iniciar em 0. Então, enquanto n for menor do que 5, então enquanto essa condição minha for verdadeira, eu vou fazer alguma coisa. O que eu vou fazer? Printar na tela. Só que eu tenho que me atentar aqui, olha para vocês verem que interessante, né? Que eu falei aquela hora. Se eu não fizer mais nada, o que ele vai fazer? Enquanto n menor que 5, printa. Beleza, n é quanto? 0. Então isso aqui é verdadeiro. Printa n. Perfeito. Agora volta, n é quanto? 0 ainda. Se eu não manipular essa variável minha, ela vai ser para sempre 0 e vai entrar no loop infinito. Não vai sair dali, vai travar o nosso programa. Então a gente tem que fazer aqui um n igual n mais 1. Beleza? Aí o que vai acontecer? Ele vai incrementar essa variável, próximo valor, e vai dar um print na tela aqui desse valor.
Vamos ver como é que vai funcionar. Deixa eu fazer um print antes aqui, só para a gente identificar. Aqui, ó, while crescente. While crescente, printou 0, 1, 2, 3 e 4, da mesma forma que o nosso for. Então foi uma forma diferente de fazer, utilizando o while. Aí, pessoal, vamos fazer esse exemplo que a gente tem aqui, ó, desse carro na fila, que é bem legal a gente fazer utilizando até o while aqui. Vamos fazer o seguinte, ó, tem carro na fila igual a true. While tem carro na fila, faz alguma coisa para mim, que é lavar carro, beleza? Só que, olha, já deu um erro aqui, por quê? Porque a gente não tem nenhuma função, nenhum método de lavar carro. Vamos criar aqui esse método lavar carro, né? Lembrando lá que para definir uma função no Python, a gente utiliza o def, nome da função, lavar carro, sem passar nenhum parâmetro para ela, e vamos só printar na tela lavando carro. Só isso. Só para a gente ter essa função e printar ali. Lavar carro. Deixa eu ver se ficou certo. Lavar carro. Tava faltando um R ali. Beleza. Já não tá dando erro mais. Aí agora a gente tem que verificar. Ó, tem carro na fila igual a verifica. Como é que a gente tinha escrito mesmo? Verificar tem carro na fila. Verificar tem carro na fila. A gente não tem, né, essa função aqui. Vamos fazer o seguinte. Para a gente conseguir fazer de uma maneira bem legal isso aqui, vamos criar essa função def verificar tem carro na fila. Vamos receber, ó, como parâmetro posição. Se a posição for maior do que 5, a gente vai fazer o seguinte, return false. Então, se tiver mais de 5 que ele já lavou, vamos supor que tenha só 5 carros na fila. Se não, return true, tem carro ainda. Enquanto for menor do que 5, vai ter carro ainda. E vamos usar esse lavar carro aqui, ó, passando uma variável posição e lavando carro na posição. Aí aqui a gente tem que passar o parâmetro posição. Vamos criar uma posição aqui, ó, posição. Ela inicia com 1. Então vamos aqui, ó, passar a posição. Passar a posição que está aqui também. Terminou. Ele terminou de lavar, vamos incrementar aqui. O mais não. A gente não consegue, viu, o Aldo? Colocar mais, tá vendo? Ele não tem essa sintaxe no Python. A gente consegue fazer mais igual a 1, que seria... Essa sintaxe aqui está dizendo que posição é igual a posição mais 1. Esse mais igual é para a gente não precisar repetir a variável que a gente quer incrementar. O mais no Python ele não tem, tá? Então vamos até colocar aqui, ó, posição. A gente pode fazer a mesma coisa aqui, né? Nesse outro que a gente tinha feito. A gente pode fazer mais igual a 1, beleza? Show. Então o que a gente fez? Tem carro na fila? Cadê? Tem carro na fila, né? Ele começa com um valor inicial de verdadeiro, que vai ter, assumindo que vai ter. E vamos iniciar na posição 1. Então beleza, que é verdadeiro. Ele vai lavar o carro na posição 1, ou seja, ele vai só a nossa função lavar carro. Se a gente der um Ctrl e clicar com o botão esquerdo do mouse, ele vai até a função pra gente, tá, pessoal? Aqui é um comandinho interessante também para já facilitar nosso trabalho aqui. Aí então, o nosso lavar carro, ele só vai printar, lavando o carro na posição tal, beleza? Lavou o carro, incrementa mais 1 na posição, e aí a gente vai fazer o quê? Tem carro na fila, igual verificar tem carro na fila. Essa função nossa, se for uma posição acima de 5, significa que já não vai ter carro mais. Então, só supondo, tá, pessoal? Só como um exemplo aqui para a gente entender. E vai retornar false. Se não, se ele tiver a posição antes da 5 ainda, ele vai continuar lavando os carros. Beleza? Então, qual que seria a lógica? Ele tem que lavar o carro 1, 2, 3 e 4. Certo? Porque chegou na 5, ele vai retornar que não tem mais. Esse vai retornar false e ele vai sair do nosso while. Tá? E aí, para a gente finalizar, utilizando o nosso else. Então, quando ele sair dali, a gente vai printar, né? E terminou de lavar. Vamos executar para ver aqui. Depois a gente pode até passar um passo a passo. Mas vamos só executar. Pessoal, eu vou comentar esses de cima aqui para não ficar printando na tela, tá? Esses que a gente fez aqui. Eu vou usar essa forma aqui, comentário, que é comentário para a gente comentar várias linhas aqui no Python. São 3 aspas seguidas, a gente abre, vai comentar tudo o que a gente quer, fecha aqui até onde a gente quer, então tá tudo isso aqui está comentado, beleza? Então vamos lá, o que vai ser executado é só isso aqui. Vamos executar só para a gente analisar o que aconteceu. Olha que legal. Lavando o carro na posição 1,
lavando o carro na posição 2, 3, 4 e 5, terminou de lavar os carros. Então, quando finalizou o nosso while, ele caiu no else, printou e finalizou pra gente, beleza? Então, o que acontece, pessoal? Vamos ver um negócio aqui, que eu falei que até o 4, né? Porque vamos ver o que ele acontece. Vamos colocar um breakpoint aqui, ó. Posição. Vamos colocar um outro aqui para ver o que vai acontecer, ó. Vamos executar esse comandinho nosso aqui, o nosso programa de novo. A posição, ele já está retornando na primeira vez, posição 2. Por quê? Ele executou esse while, a posição era 1, ele lavou o carro, incrementou, só aí ele chamou. Então ele chamou aqui, já tinha o valor 2 de posição e parou pediu para verificar. Aí a gente vai dizer, então vamos deixar seguir. Se eu clicar isso aqui, ele vai seguir até o próximo breakpoint. Ou seja, esse aqui é o único breakpoint que a gente tem. Então, se caso ele chamar aqui de novo, vai ser o momento em que ele vai parar. Então, vamos dar um play. Ele chamou aqui, a posição é igual a 3. Então, posição é maior que 5? Ainda não. Ele retornou false, printou. Se a gente for ver no nosso console aqui, ó, lavando o carro na posição 3, caiu na posição 4. Ele está parado aqui, nosso programa fica parado no breakpoint até a gente dar sequência nele. Por isso que essa ferramenta de debugar é muito importante, tá, pessoal? A gente entender. Se não tiver entendendo alguém o que está acontecendo nessa parte de debugar, pessoal, manda no chat aí, porque isso aqui é uma das ferramentas mais importantes do desenvolvedor. Tem que ter isso aqui muito bem claro, que a gente utiliza isso aqui pro resto da vida nosso desenvolvimento. Beleza? Então tá bom, olha lá, a posição tá como 4, ele printou o 3 aqui, tá verificando. Posição é maior que 5? Não, 4 não é maior que 5. Ele retorna falso, então. Mentira, perdão. Então, ele retorna true. Aí, ou seja, então ainda tem carro para ele lavar. Vamos voltar para o nosso debugger aqui, estava no 4, vamos dar sequência. Ó, a posição agora é 5, né? Porque ele foi, voltou para o while, lavou o carro, posição 4, implementou 1, 5 e vai verificar se ainda tem carro. Vamos ver no console? Ó, agora ele printou a posição 4. Legal, né? Então, aí a gente vai ver aqui, ó, posição agora é o valor 5. 5 é maior que 5? Não, 5 é igual a 5. Né? Então ele ainda vai retornar true. Então a posição 5 ele ainda vai lavar o carro. Vamos dar um play. Agora ele vai verificar de novo. Posição 6, ele já printou lá o 4. Era para ele ter, deixa eu ver. Não, tá certo. Posição igual a 6. Posição igual a 6, 6 é maior que 5. Então ele vai retornar false, não vai ter carro na fila mais. Retornou false. Printou a posição 5 que ele lavou e terminou de lavar os carros. Beleza? Então, legal, né, pessoal? Não tem muito segredo, eu mostrei ali conforme que a gente tinha feito de exemplo. A estrutura de repetição, vamos só relembrar então, ó. Criar laços de repetições até que uma condição se satisfaça, né? E essa condição pode ser várias delas, dependendo se for for, se for while, o que a gente pode utilizar. Então, tem várias formas que a gente pode utilizar. Beleza?